A reforma trabalhista está na ordem do dia. Em São Paulo, conversamos com o professor José Pastore, que há mais de 50 anos estuda as relações de trabalho, emprego e educação. Professor da Universidade de São Paulo, Pastore é sociólogo e doutor honoris causa pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Professor Pastore, muito obrigado. Prazer reencontrá-lo, agora na sua casa, onde o senhor vive há 40 anos aqui. Muito obrigado. O senhor que é um expert nessa área do trabalho. Gostaria de uma aula sua, hein? Que isso é uma área complicada, né? Por que o Brasil chegou nesse desemprego que nós estamos vivendo hoje? Realmente, Roberto, o Brasil vive um drama muito grave, com 13 milhões de pessoas desempregadas, né? Com as maiores recessões da história. Né? A maior recessão da história. E o desemprego é o pior dano social dessa recessão, é o desemprego. Porque as famílias, ao perder emprego, perdem renda. Ao perder renda, tira o filho da escola particular, cancela o convênio médico, devolve o apartamento porque não consegue pagar. É um grande desastre. Cria uma espiral, né? Uma espiral, né? E a pessoa sem renda não consome, não ativa os outros setores da economia, né? E realmente o Brasil faz muitos e muitos anos que não passa por um sofrimento tão grande em matéria de desemprego como o atual. 13 milhões de desempregados e mais 10 milhões, mais ou menos, entre aqueles que desanimaram, não procuram mais emprego, ou estão trabalhando de uma maneira muito precária. Ou seja, 1/4 da força de trabalho em situação muito ruim mesmo. O senhor já enxerga alguma luz? Felizmente, Roberto, nós começamos a ver uma luzinha no fundo do túnel. No fundo do túnel de fevereiro já tivemos aí uma criação de 35 mil vagas, que fazia 20 meses que o Brasil não estava apresentando uma geração de vagas, né? E isso tenderá a melhorar na medida em que os acontecimentos econômicos previstos se transformarem em realidade. Vamos ter aí uma super safra, isso vai injetar muito recurso no interior, se transforma em consumo, esse recurso, e o consumo se transforma em emprego depois, porque ele ativa vários setores da economia. Nós temos aí essa liberação dos recursos do Fundo de Garantia, que apesar de ser relativamente pequena a importância, mas já ajuda também para muitas famílias que estão endividadas pagar sua dívida e passar a consumir, ou outras que vão consumir diretamente, também vai ter um reflexo sobre o emprego. E leilão de aeroporto, que já ocorreu, quem sabe no segundo semestre teremos leilão de rodovias, de ferrovias, de portos, reformas, rede de armazéns, que é toda a área da infraestrutura, que se for ativada, nós vamos ter um segundo semestre, acredito eu, melhor. Agora, o Brasil é um país muito engessado, né? Agora se discute muito a reforma trabalhista. Como é que o senhor está vendo essa questão? Bem, a reforma trabalhista, Roberto, temos que ser muito claros. Lei não gera emprego. Se lei gerasse emprego, nenhum país do mundo teria desemprego, porque é muito fácil fazer uma lei. O que gera emprego é investimento. O investimento é que leva o empregador a empregar. Agora, uma lei trabalhista moderna, atualizada, contemporânea, simplificada, ela reduz o medo de empregar. E o medo de empregar é uma realidade hoje. As pessoas têm medo, em vista desse cipual, que é a legislação trabalhista, que é a justiça do trabalho também, o empregador pensa 2 vezes em empregar porque ele sabe, aliás, ele não sabe qual é o custo real do empregado até a hora em que o empregado é despedido, entra com uma ação contra ele e ele é condenado. Aí é que ele vai saber qual é o custo real do emprego. Essa é uma situação que precisa mudar. O Brasil não pode continuar dessa forma. Agora, como fazer uma reforma trabalhista justa para os dois lados? Bem, é claro que a boa reforma trabalhista é essa que você acabou de descrever, que é boa para o empregador e é boa para o empregado. Não há reforma que seja atender apenas um lado. No Brasil, o que está sendo cogitado, está no Congresso Nacional, é uma reforma onde as partes, através dos seus sindicatos, da negociação coletiva, vão estabelecer aquilo que é melhor para si. Porque na lei atual, na CLT atual, há muitas regras rígidas, inegociáveis, que elas se revelaram ser ruins, tanto para o empregado quanto para o empregador. Alguns exemplos? Por exemplo,
Muitos empregados e empregadores também, eles gostam de reduzir o horário do almoço de 60 minutos para 30 minutos, para poder sair mais cedo, desligar a fábrica mais cedo. É bom para os dois lados. Mas pela lei isso é impossível, e a lei tem anulado isso aqui. A Justiça do Trabalho, perdão, tem anulado isso aqui, porque na lei diz o seguinte: o horário de almoço tem que ser, no mínimo, 60 minutos, inegociáveis. Não tem mais cabimento uma hora dessa, quando as partes querem fazer alguma coisa que acham que é útil para si mesmo, que a lei impeça. Um outro exemplo. Um funcionário tem 49 anos, ele pode tirar as férias em 2 períodos, para sair junto com as crianças da escola, etc. A hora que ele completa 50 anos, ele não pode mais tirar as férias em 2 períodos, tem que tirar em 1 período apenas. Aí vai assim até o fim da vida dele. A mulher, antes de fazer uma hora extra, pela CLT, tem que descansar 15 minutos, sem remuneração. Não há necessidade hoje. As mulheres nem querem. Se descansar 15 minutos, vai sair 15 minutos mais tarde. Elas não estão interessadas nisso. Talvez na década de 30, 40, quando a mulher carregava saco de café nas costas, precisava fazer 15 minutos de folga, de descanso antes da hora. Mas hoje não. Hoje ela é enfermeira, ela é bancária, ela está numa outra profissão. Então, essas coisas rígidas, se elas puderem ser negociadas, as partes vão ser mais inteligentes, vão buscar a solução que agrada aos dois lados, vão praticar o jogo do ganha-ganha, porque o jogo atual é o jogo do perde-perde. Como fazer para que o mais fraco possa realmente ser protegido? O projeto de lei que está sendo cogitado, ele é inteligente nesse sentido, porque ele não revoga nada do que está na CLT. Essas regras absurdas que eu acabei de exemplificar vão continuar vivas. Então, se o trabalhador não quiser negociar e preferir a proteção atual da CLT, ele não precisa negociar. Só ele dizer para o sindicato dele: eu não quero que você negocie, não. Agora, se ele achar que a negociação vai oferecer uma vantagem para ele, ele autoriza o sindicato, apoia e vai negociar. Então, é um projeto de lei que não revoga a CLT, apenas abre possibilidade para as pessoas encontrarem formas mais adequadas ao mundo moderno. Então, não há prejuízo daquele que é mais fraco ou daquele que é mais forte. O senhor falou aí no mundo moderno, né? O mundo se modificando completamente, né? Como vai ser o trabalho nos próximos anos? Bem, esse é um motivo de preocupação para todos os analistas. Primeiro porque nós estamos vendo que já hoje, o mercado de trabalho, por força das novas tecnologias e dos novos sistemas de produção, está virando de ponta cabeça. Você tem formas de trabalhar que não existiam há 10, 20 anos atrás. Necessidades de novas formas de trabalhar que não ocorriam. Então, hoje você tem necessidade de trabalho por projeto, de trabalho por tempo determinado, trabalho por tarefa, por trabalho vinculado a uma produção, vinculado à produtividade. As empresas, elas já trabalham em rede, portanto, algumas trabalham com a sua mão de obra própria, outras terceirizam através de contratos com terceiros. Pode trabalhar em casa? Pode trabalhar em casa, pode trabalhar à distância, pode trabalhar no hotel, pode trabalhar no trem. Então, são novas formas de trabalhar que estão surgindo. E isso constitui um grande desafio em 2 áreas, Roberto. Uma delas é a área da educação. Porque o trabalhador, para acompanhar o desenvolvimento tecnológico, precisa ter uma boa educação. Principalmente uma educação básica. Precisa ter um bom domínio da linguagem, ler, entender o que lê, um bom domínio da aritmética, da matemática. E um aprendizado contínuo. E um aprendizado contínuo. Você falou muito bem, um aprendizado contínuo, porque a tecnologia continua mudando sempre. Para ele acompanhar, ele precisa... Então, um desafio enorme para as escolas, porque as escolas têm um ritmo mais cadenciado de educar, não é? E as tecnologias têm um ritmo simplesmente alucinado. O jovem entra na universidade e em 4 anos o mundo mudou 10 vezes. O curso dele, às vezes, até deixa de ter relevância, né? E um outro grande desafio, Roberto, é para o legislador.
Porque esse novo profissional que vai trabalhar por projeto, por produtividade, por tempo não é em casa, ele é ser humano. Ele precisa ter proteções. Agora, o que ocorre? As proteções atuais que nós conhecemos, elas estão atreladas ao emprego. Não a essas outras formas de trabalhar que são diferentes do emprego. De tal forma que quando a pessoa perde o emprego, perde as proteções, não é isso? É assim que é no Brasil. Perde o emprego, perde a proteção previdenciária, perde o fundo de garantia, porque está tudo atrelado ao emprego. Então nós precisamos, o legislador está sendo desafiado a encontrar proteções que estejam atreladas aos indivíduos, às pessoas, e não aos empregos. De tal forma que, se a pessoa faz um zigue-zague na carreira, ora trabalha como empregado, ora trabalha como freelancer, é preciso que a proteção acompanhe essa pessoa. Esse é o grande desafio do Poder Legislativo hoje. O senhor é professor há mais de 50 anos, né? O que mudou nos alunos? O que mudou no aprendizado? O grau de preocupação que o aluno tem hoje com o trabalho é muito maior do que tinha no passado. Havia mais estabilidade, né? Ele tinha mais certeza daquilo que aconteceu uma vez formado. Hoje ele já não tem essa certeza. E a própria mobilidade social no passado foi muito intensa no Brasil, né? Se você olhava para a minha geração, por exemplo, a minha geração se distanciou muito da geração dos meus pais e dos meus avós. Hoje, se você olha para a geração dos meus filhos, eles não se distanciaram muito da minha geração. Em que sentido? No sentido de fazer um progresso ocupacional, de carreira, de renda, de status social, de classe social, para resumir a coisa, né? Hoje está mais difícil, Está mais difícil, está mais incerto, está mais inseguro. Então a gente nota os jovens muito preocupados com essa questão, sabe? E eu noto também que eles estão também mais interessados em aprender aquilo que eventualmente será crucial para a entrada deles no mercado de trabalho, porque a entrada do jovem ainda é muito difícil no Brasil. Professor, o senhor se especializou nos Estados Unidos, viveu vários anos lá, na década de 60, já faz muito tempo, mas o que nós temos que aprender com os americanos? Professor, o senhor se especializou nos Estados Unidos, viveu vários anos lá, na década de 60, já faz muito tempo, mas o que nós temos que aprender com os americanos? Que sempre foram fortíssimos no trabalho, né? Bem, eu posso te dizer o que eu aprendi, viu, Roberto? Eu aprendi o seguinte: em primeiro lugar, a educação, no meu tempo, era levada muito a sério nos Estados Unidos. Muito a sério. Era uma disciplina quase que militar, né? De estudo, de competência, de avaliações, de exames, um atrás do outro, né? E isso acabava tornando o estudante sempre atualizadíssimo em tudo aquilo que era o campo em que ele estava se especializando. Preparado. Né? No campo do trabalho, os americanos sempre eles se revelaram pela liberdade, né? Liberdade de contratar e descontratar. Então, a lei trabalhista americana é muito simples, é muito singela. Ela protege o desemprego, o treinamento, a saúde, a segurança. O resto tudo fica por conta das partes negociarem. E isso dá uma agilidade muito grande e dá um grau de realismo muito grande, porque as condições de trabalho de quem está num hospital é muito diferente de quem está num banco, de quem está numa metalúrgica, de quem está numa fábrica de calçado ou numa fazenda de café. São realidades diferentes. Então, o que a lei trabalhista americana faz? Ela tem alguns artigos, é uma lei fininha assim, uma página e meia, mas, no entanto, o contrato que as partes firmam entre si é uma bíblia, é maior do que a nossa CLT, porque ali estão especificadas todas as peculiaridades do trabalho que eles vivem. E se eles notam que o contrato não está muito bom, eles sentam de novo e refazem o contrato com a maior facilidade. Agora, imagine o que é refazer uma CLT, não é? Dificuldade no parlamento de você ter que negociar uma legislação do trabalho. Quer dizer, o brasileiro sempre se acostumou ao Estado, né? E o Estado cada vez agora começa a ficar menor, né? Essa contradição, o senhor acha que atrapalha muito na questão da negociação? Na área trabalhista, nós temos essa tradição cultural de que o Estado é o único protetor. Só ele pode proteger. O que tem uma certa razão, porque o mercado é um perigo também, deixar para o mercado. No passado até isso tinha toda a justificativa. Nós somos um país colonial, então toda a proteção foi gerada realmente no Estado, né? Agora, hoje existem outras formas de proteção, além do Estado.
Por exemplo, existe o contrato, não é? O contrato que é estabelecido quando eu alugo uma casa, quando eu alugo um automóvel, quando eu compro um imóvel. Isso aqui é um contrato. Esse contrato tem força de lei. Esse contrato, se ele for violado, eu posso levar na justiça e restaurá-lo, não é isso? Mas no campo do trabalho ainda existe uma concepção, não é, generalizada de que a melhor proteção é a da lei, não do contrato. E é isso que a reforma trabalhista está procurando fazer, introduzir a ideia gradual, voluntária, dizer o seguinte: então, aqueles que acham que podem buscar uma contratação e uma regulação pela via do contrato, que façam. Aqueles que acham que não, ficam com o Estado, ou seja, ficam com a proteção da CLT. Eu me lembro, foi um dos mais próximos colaboradores e dos melhores amigos do Dr. Antônio Hermílio de Moraes, que foi um dos grandes empreendedores brasileiros, né? Faz falta ele e empreendedores como ele, né? Faz muita falta, Roberto, muita falta. Para mim, pessoalmente, como amigo, ele está fazendo uma falta muito grande. E também no debate nacional, né? Ele era um homem muito presente em tudo, né? E ainda, infelizmente, são raros aqueles que se põem no meio do debate. Eu me lembro, Roberto, quando tinha uma audiência pública, por exemplo, no Congresso Nacional, ele ia. Ele sentava na última fila, lá, ouvia os senadores, os deputados, mas não falava nada. E aí, no final, o parlamentar dizia: doutor Antônio, o senhor veio de São Paulo, ouviu aqui para ouvir, não falou nada? Ele falou: não, eu vim aqui para ouvir mesmo. Porque de tudo que vocês falaram aí, eu vou voltar para São Paulo, vou mudar todos os meus investimentos. E aí, então, começava um diálogo. Não, espera um pouco, vamos conversar do que se trata. E ele entrava, então, na discussão dessa maneira. É uma presença constante no debate nacional. E uma integridade de pessoa, né? Integridade. É claro que a força do empreendedor é fundamental para um país, né? O senhor acha que o Brasil ajuda os empreendedores ou é um país que segura? Bem, no campo trabalhista, o Brasil está levando muita incerteza para o investidor e para os empreendedores de modo geral. Porque eles não sabem se aquilo que eles acertam hoje, que eles contratam hoje, se vai valer amanhã. E ninguém vai... Respeito aos contratos. Respeito aos contratos. Então, ninguém faz investimento numa situação dessa, porque para você fazer investimento porque vai dar resultado futuro, precisa ter certeza que a regra que eu estou tendo hoje vai valer amanhã. Enfim, eu estou investindo aqui numa indústria que vai demorar 5 anos para poder entrar em atividade e eu não sei o que vai acontecer com ela. Isso é muito ruim, isso é desestimulante. Eu acho que esse é o campo em que o Brasil precisa dar uma virada. Agora, o Brasil paga salários baixos, né, professor? O Brasil tem, na média, não é? Ele tem salários baixos e encargos muito altos, encargos sociais muito altos. Ele fez uma opção diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos pagam salário alto e encargo baixo. Enquanto que nós aqui temos mais de 100% de encargo, nos Estados Unidos tem 10% de encargo. Mas os salários são muito mais altos, né? Por que o americano fez essa opção? Porque ele deixa as partes negociarem uma parcela grande de salário, porque na mesa de negociação as partes trocam o que é importante. E o que é importante? Para o trabalhador, o importante é o salário. Para o empregador, o importante é a produtividade. Então, se você tem uma parcela grande para trocar na mesa de salário por produtividade, vai dar um bom contrato. Agora, quando você senta na mesa e aqui fala assim: espera um pouco, o 13º já está no meu bolso, não pode negociar. O fundo de garantia já está no meu bolso, não pode negociar. O abono de férias já está no meu bolso, não pode negociar. Você tem muito pouco para negociar, então você tem muito pouco espaço para trocar salário por produtividade. E a produtividade no Brasil tem sido estagnada. Pois é, isso que é um problema. Quer dizer, pela questão da educação, nós temos, acho que, 1/4 de produtividade com os Estados Unidos comparados. É verdade. Hoje, na média, é verdade que há setores que são altamente produtivos, não é? Indústria automobilística, por exemplo, a indústria farmacêutica, a Embraer, são muito produtivos. Mas, na média, nós precisamos de 4 trabalhadores para fazer aquilo que o americano faz com 1. Então, a produtividade é muito mais alta naquele país. Falta a educação, né? Produtividade, Roberto, são 3 fatores. Primeiro, educação. Segundo, legislação. Segurança ou não segurança. E terceiro, tecnologia. Isso são as 3 coisas que estão faltando no Brasil. E a tecnologia agora é vertiginosa, né?
as tecnologias entram numa velocidade incrível. Agora, quando a legislação é muito perversa, o investimento, viu, Roberto? A tecnologia ela entra de uma maneira até precoce, precipitadamente. Eu ouço de muitos empresários o seguinte, olha, está difícil, ele falou, porque o contrato, eu não sei se o que o contrato vale ou não vale, de repente aparece uma ação trabalhista, eu estou cheio de ação trabalhista, eu nem sabia que isso aí estava no horizonte, eu procuro cumprir tudo, e eu digo para ele assim, não, mas você precisa realmente cumprir, a lei que está aí você precisa cumprir. Eu acho que a lei que está aí não é boa, saia da sua empresa e vai lutar para mudar essa lei, mas dentro da empresa você tem que cumprir essa lei. Procura fazer isso, vai lutar. Ele falou, não estou não. Estou interessado no seguinte, ele disse, se a economia retomar como eu espero, e eu puder robotizar, eu vou robotizar. Outro problema. Né? Esse é um problema. Esse é um problema quando você vai acelerar a entrada de tecnologia, porque a legislação não lhe dá segurança, é um problema para o emprego. Quer dizer, que o senhor seria por agilizar a questão da lei e por, digamos, deixá-la mais flexível. Exatamente. Deixando ela mais flexível, mais segura, sobretudo mais segura, as pessoas vão utilizar na medida do que é mais conveniente. Agora, se ela gera muito custo, se é muito incerta, não tenho segurança, e eu tenho uma alternativa tecnológica, eu vou buscar essa alternativa. O senhor acha que os empresários hoje estão mais abertos, são mais modernos no bom sentido? Porque havia um empresário brasileiro muito tacanho, né? Acho que há de tudo, não é, Roberto? Como toda classe, não dá para falar se eles estão melhor ou pior, mas a gente vê muito empresário ainda que está naquele sonho de depender do Estado, do juro subsidiado, do apoio, né? E há aqueles que não, que estão entendendo que hoje o mercado é de concorrência baseado na eficiência e está pondo todo o empenho para buscar a melhor produtividade possível. Você tem de tudo nesse universo. O senhor acha que nesse momento de crise, de certa forma, a reforma poderá passar mais facilmente? Eu estou vendo que está havendo uma certa consciência, inclusive dos parlamentares, de que é preciso gerar segurança sem prejudicar as partes, sem revogar nada, né? Então, quando o presidente Temer apresentou esse projeto e deixou claro que não vai revogar nenhum direito, eu acho que deu um conforto para o parlamentar. E talvez seja isso que esteja ajudando a tramitar essa reforma trabalhista com uma certa esperança. Eu estou mais esperançoso do que eu estive no passado. Sorte para nós, né, professor? Obrigado. Muito obrigado. Hein?